neste texto dele, ele não trata de tudo. Ele não trata de tudo, mas ele trata de três principais ramos, assim, né? Ele escolhe três ramos e aí vai elencando é, de forma exemplificativa de que forma o direito constitucional se infiltrou e foi capaz de controlar os outros ramos, como direito civil, como direito penal, administrativo. No direito civil, ele diz o seguinte: ele faz também um percurso histórico, dizendo que antigamente o direito civil era a Constituição no sistema jurídico e que as relações entre particulares eram reguladas pelo direito civil. Só que hoje em dia a gente sabe que o direito civil está submetido ao direito constitucional. Algumas das características eu trago aqui no direito civil, algumas delas que o próprio ministro, na verdade todas elas, né, que o próprio ministro traz no seu texto, que é, por exemplo, o fim da supremacia do marido na relação conjugal, na relação do casamento. Isto era previsto no direito civil antigamente, né? Antigamente se previa isso no direito civil. E aí ele traz dessa forma. Ele traz também a mudança, na verdade esse daí foi eu que trouxe, que isto é novo até para o direito constitucional brasileiro, que é a possibilidade de mudança do prenome no registro civil, né? Também traz os limites estabelecidos nas relações contratuais, visando unicamente e visando a função social. Portanto, o direito constitucional chega até o direito civil para, olha, opa, temos um limite aí, direito civil, temos um limite aí, as relações contratuais devem preservar a função social, e aí também isso se irradia para a questão da propriedade privada, né? A propriedade privada também deve obedecer, deve visar um fim social. Então, o ministro também cita uma das coisas que ele defendeu no Supremo Tribunal Federal, que é a união entre casais do mesmo sexo, que foi um novo entendimento da Corte, né, que irradia o direito civil de forma completa. E também ele traz alguns princípios do direito civil que estão postos na Constituição, como o direito à igualdade, o direito à solidariedade social e à razoabilidade. Então, no direito administrativo e o direito constitucional, ele diz que estes dois têm objetivos em comum, que é o quê? Com o advento, ou tendo em vista o advento do liberalismo, viu-se a necessidade de limitar o poder estatal. Então, atualmente, estes dois se unem nesta perspectiva de limitação do poder estatal. Então, alguns princípios da administração pública que estão postos na Constituição Federal, como a legalidade, a publicidade, a moralidade, a efetividade. Também tem a impessoalidade, que eu não coloquei aí, mas é um princípio. E ele traz, por fim, o último ramo, que é o direito penal, a última ratio, que ele traz em comparação ao direito constitucional. Nós temos no texto constitucional, no artigo 5º, sobretudo, inúmeros dispositivos, né, que são verdadeiros princípios que regem o direito penal e o processo penal. Sobre o direito penal, ele traz também uma participação dele importante na tribuna do Supremo, que é a possibilidade de interrupção de gestação nas hipóteses de fetos anencefálicos, ou seja, o entendimento penal era de que não era possível em nenhuma hipótese o aborto, né? E aí esse entendimento é muda-se esse entendimento, né? Obedecendo exatamente esta questão da interpretação constitucional, e isso muda, o entendimento muda, né? Sempre obedecendo à dignidade da pessoa humana e fazendo-se uma ponderação entre esses princípios. Então, alguns princípios eu trouxe aqui, dois dos mais importantes, que irradiam o direito penal e emanado da Constituição Federal,
que é o princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trago esse dispositivo aí constitucional que irradia por todo o direito processual penal. E também é um princípio supremo, né? É um princípio que ele, na colisão com outros princípios, ganha de inúmeros deles, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? E aí eu trago agora a conclusão. A conclusão são as seguintes do ministro Barroso. Ele faz novamente uma síntese daquilo que foi exposto no seu desenvolvimento, que é afirmar que o novo direito constitucional, ou o denominado neoconstitucionalismo, desenvolveu-se na Europa na segunda metade do século XX e no Brasil pós-Constituição de 88, pós-redemocratização, né? Que é o período em que a gente se livra das amarras da ditadura, do regime autoritário e passa a viver numa sociedade democrática, livre e, entre aspas, formalmente igualitária. Também conclui o ministro que no ambiente filosófico, ele frisa isso, né? ele ressalta isso. No ambiente filosófico existe o pós-positivismo, reafirma isso. E este tem, e também tendo como principais mudanças de paradigmas no plano teórico, o reconhecimento de força normativa à Constituição. A Constituição deixa de ser política, passa a ser político-jurídica. A expansão da jurisdição constitucional por todo o ordenamento jurídico, a sua irradiação e a elaboração das diferentes categorias da nova interpretação constitucional, né? As últimas considerações aí, só para completar, é que o ministro diz que a constitucionalização, portanto, irradia valores abrigados nos princípios e nas regras presentes na Constituição por todo o ordenamento jurídico. Princípios e regras são dois termos que dá para a gente discutir em autores como Robert Alexy, em que traz proporcionalidade, ponderação, né, de princípios. Ele traz isso, essas questões também, né, o afastamento de regras para a aplicação de princípios, né, o espaço que cede um princípio para o entendimento de que um outro princípio deve prevalecer, tudo isso conforme a interpretação valorativa que o julgador, que o intérprete do direito faz. Ele também traz aqui, trago para finalizar a última passagem do ministro no seu texto. Ele diz: a constitucionalização, o aumento da demanda por justiça por parte da sociedade e a ascensão institucional do Poder Judiciário provocaram no Brasil uma intensa judicialização das relações políticas e sociais. Também diz: tal fato potencializa a importância do debate na teoria constitucional acerca do equilíbrio que deve haver entre supremacia constitucional, interpretação judicial da Constituição e processo político majoritário. As circunstâncias brasileiras na quadra atual reforçam o papel do Supremo Tribunal Federal, inclusive em razão da crise de legitimidade por que passam o Legislativo e o Executivo, não apenas como um fenômeno conjuntural, mas como uma crônica disfunção institucional no Brasil. Estas foram as minhas exposições. Eu agradeço aí. Obrigado.